cachoeira! Olá, amigos orquitófilos, bom dia! Olá, amigos orquidófilos! Hoje nós vamos comentar um pouquinho então no vídeo sobre as vandáceas em geral também. Agora aqui no Rio Grande do Sul, no nosso inverno, que é bem rigoroso, as nossas vandas passam por um período de maior dormência, porque o seu país de origem é clima mais quente. São de onde? São da Tailândia, são da Austrália, algumas da China. E nesses locais elas recebem bastante intensidade de luz, não precisa ser sol diretamente, mas elas precisam ficar sempre num local bem iluminado, bem ventilado e com bastante umidade. Elas retêm muito do alimento e da água pelas suas raízes, que são especializadas, adaptadas a ser como se fosse um velcro. Tudo ali nelas vai ficar coladinho e elas vão utilizando aos poucos conforme elas vão se alimentando, tanto para a água quanto para os sais minerais, os nutrientes que elas precisam para se alimentar. Então, aqui eu tenho um exemplar que eu quis mostrar para vocês, que é de muita preciosidade aqui no orquidário para nós. É da nossa coleção, não está à venda. E é uma espécie de vanda que já não se encontra muito por aí, que se chama de vanda sanderiana, e essa é uma espécie cerúlea. E ela era de um colecionador que já faleceu, e um pouco antes desse fato acontecer, então ele quis que essa planta ficasse sob os nossos cuidados. Ela já tem mais ou menos uns 45 a 50 anos. O antigo dono não sabia nos dizer exatamente há quanto tempo ele tinha, e ela já faz mais ou menos uns 10 anos que está aqui no nosso orquidário. Vocês podem observar, é uma planta de grande porte. Nós tivemos que adaptar um cachepô bem grande para ela, para poder sustentar. E o bom dessa orquídea aqui é que ela está sempre em flor, o ano inteiro. Não interessa se é frio, se é quente, ela está sempre fazendo florações. Vocês podem observar pelas hastes secas que cada entremeio de folhinhas aqui já foram cortadas, mas ela não pula nenhum, ela floresce seguidamente em um e o outro lado, um e o outro. Todas as gemas delas florescem. Essa é uma espécie que seria interessantíssima se fazer híbridos a partir dela, ou até mesmo clonar, porque ela faz muitas flores, e as flores são grandes, faz uma cachopa linda. Então vocês vejam que ali em cima ela está toda florida, e do lado lá já está saindo nova haste com os botões de flor. Inclusive, já aconteceu dessas hastes florais aqui ramificarem como haste de Phalaenopsis e fazerem flores mais de uma vez na mesma haste. Aqui também, nessa parte mais de baixo, a gente pode ver que ela colocou duas mudas. E as mudas, mesmo bem novinhas, quando eram bem pequenas, já começaram a fazer flores. Aqui era onde elas estavam fazendo as florzinhas. São bem floríferas, igual a planta matriz originária. Relembrando então, sempre para cultivar suas vandas, escolher um local bem iluminado. Se pegar um pouco de sol do início da manhã até por umas 9, 9h30 da manhã, ou no final da tarde também, tranquilo, pode ser. Aqui eu também peguei para vocês verem como as nossas não estão no pico de floração. Nós temos diversas espécies, mas elas começam a florescer mais lá por outubro, novembro até março, mais ou menos, nós temos bastante vandas em flor. Aqui nós temos uma muda, era seedling,
ela já deve estar com 4, 5 anos e ela vai começar então a desenvolver flores. O pendão de flor da Wanda sempre sai entre meio às suas folhas. Este é um caule, a Wanda tem o seu bulbo e as suas folhas crescendo ao redor. Sempre a gente chama esse tipo de crescimento, quando a planta se desenvolve para um único sentido, para cima, de simpodial. Como por exemplo o Phalaenopsis, que sempre coloca as folhas uma acima da outra. Então nesse tipo de planta nós temos que cuidar muito com o ápice, aonde sempre vem as folhinhas novas. Porque se fungar, apodrecer, ficar água empoçada aqui, eu vou acabar perdendo a gema principal da orquídea. E aí eu vou ter que torcer para que as gemas laterais, aqui ao invés de darem flores, coloque uma nova mudinha para você não perder a planta. Então é muito importante que na hora da rega, você cuide para não deixar essas partes de dentro das folhas encharcadas de água, para não acontecer de vir fungos e acabar apodrecendo a planta. Nós aqui também costumamos, como no inverno nós não podemos fazer regas frequentes, nós costumamos deixar dentro do vasinho dela um pouco de esfagno para manter a umidade. Então, se vocês verem as raízes por fora, que é onde recebem mais o frio rigoroso, elas secaram mais as pontas. E dentro do vasinho, mais na borda aqui, vocês podem ver que onde tinha o esfagno por cima, ele ajudou a proteger contra o frio excessivo do ambiente e ela se mantém bem hidratada, bem verdinha. É claro que quando começar o período de calor, um pouquinho mais calor, nós vamos começar uma rega mais intensa, usar mais o adubo nela, e aí ela vai brotar essas pontas de raiz aqui, novinhas, e vai conseguir se alimentar de forma mais eficiente. Por isso que elas vão ter um pico de floração para nós, nessa época entre outubro, novembro até março, que é o período de maior calor aqui na nossa região. Se você mora num clima mais quente, que não tem problema de baixar a temperatura no inverno, ser tão brusco quanto o nosso, você pode fazer até 2 regas por dia nas Wandas, borrifando bem a raiz dela. Quanto mais você borrifa a água nela, você vai ver que a raiz começa daquela cor cinza, esbranquiçada, ela vai ficando verdinha. É porque ela está absorvendo os nutrientes e a água que você está colocando para ela. A adubação é muito importante nas Wandáceas, porém sempre em doses pequenas. Se nas outras orquídeas você usa 1 grama ou 100 gotas por litro, nas Wandas você pode fazer uma diluição um pouco maior, usar a metade da dose, 50 gotas por litro, por exemplo, e aplicar com mais frequência, uma vez ou 2 vezes por semana. Então é melhor usar doses homeopáticas e mais frequentes do que doses grandes e com um tempo espaçado muito grande. Existem também, por exemplo, aqui a Ascocentrum, que é parente, vamos dizer, da Wanda, né? Tem o mesmo sistema de cultivo, só que é bem diminuída de tamanho. É uma planta bem pequena e muito florífera também, faz bastante flores. Então um exemplo aqui para mostrar para vocês de que às vezes ela acaba colocando um brotinho ao lado. Quando eu vou retirar esse cake, esse brotinho aqui da planta mãe, assim como os demais cakes que vocês tiverem nas suas orquídeas, esperar ter raízes suficiente para que a planta possa se alimentar sozinha. Então, mais ou menos 3 raízes bem desenvolvidas, você já pode separar uma planta da outra. Ou se você é só colecionador, não tem fins de comércio, o ideal é você deixar entocerar e vai ter várias hastes floridas, fica lindo demais. E também eu trouxe aqui para mostrar para vocês o Rhincostylis. O Rhincostylis, ele tem a folha bem mais grossa, bem mais carnuda do que a Wanda. Então é porque isso indica que ele precisa de mais quantidade de água ainda do que a Wanda.
ele precisa muita água para fazer flores. Se você não estiver assim bem hidratado, bem com as folhas bem durinhas, ele não faz flor, tá? Então, mantenha as plantas bem hidratadas sempre, faça a adubação, enraizamento, manutenção, floração, de acordo com o período em que a planta se encontra, de preferência mais diluído do que o normal e com mais frequência do que as outras orquídeas que você tem. E também é muito importante cuidar quando começam a cair as folhas das vandas. Começa a amarelar e cair folha, amarela e cair folha. Aqui na nossa região tem a questão do frio, que se ela pegar muito frio, ela vai começar a amarelar e cair folhas. E as cochonilhas, elas são danadas, elas se escondem lá dentro no meio das folhinhas e a pessoa não percebe que elas estão ali. Quando começa a amarelar e cair as folhas, você vai ver o que está acontecendo e elas estão todas escondidas no meio das folhas. Num caso como esse aqui, a gente tem que fazer uma intervenção bem severa com inseticida, certo? Tirar todas essas casquinhas que estão secas aqui ao redor, descascar todo o bulbo da planta, o pseudobulbo dela, fazer a limpeza, tirar tudo, passar o inseticida e deixar ela assim protegida das demais orquídeas para que não ocorra a transmissão dessas cochonilhas para as outras plantas. Mas não é o caso de a planta estar morta. Vocês vejam que o ápice dela que ainda não foi atacado, a gente vai conseguir recuperar ela. Em breve, em outros vídeos, a gente pode até mostrar a evolução dela para vocês irem acompanhando como ela vai se desenvolver em brotação. Bom, pessoal, essas foram as nossas dicas de vandas. Quando o clima ficar mais quente aqui, elas começarem a florescer, nós vamos fazer mais um vídeo para vocês verem as diferentes cruzamentos que nós possuímos, as formas, as cores, os cruzamentos com as cossendas que florescem mais vezes, mas têm as flores menores, e a nossa diversidade de vandas que temos por aqui. Por hoje eram essas as dicas, espero que vocês tenham gostado. Continuem comentando e inscrevendo-se no nosso canal. Os nossos vídeos vão ficar um pouquinho mais espaçados. Ao invés de a cada semana, a cada 15 dias, provavelmente nós teremos apenas um vídeo por mês. Pois o nosso querido editor, cameraman, faz toda essa belezura de apresentação para nós nos vídeos, que edita com todo carinho para nós. Ele vai estar viajando para Portugal, no intercâmbio. Muito inteligente, seu Matheus. Vem cá, Matheus. Olá, amigos orquidófilos. Então esse cara aqui, ele é fundamental, a peça-chave dos nossos vídeos, que faz aquela abertura com musiquinha, tudo muito lindo, harmonioso, para que tudo fique bom e agradável de se assistir. Então ele vai passar esse período aí por Portugal. Inclusive, se tiver alguém nos assistindo aí de Portugal, dá um olá aí pro Matheus. E quem sabe ele não vai fazer uma visita para vocês por aí, certo? Então era isso, os nossos vídeos vão ficar um pouquinho mais espaçados, mas nós não vamos deixar de postar. Por isso, deixe ainda seus comentários sobre mais assuntos que vocês queiram que nós estejamos abordando nas próximas gravações. Tenham uma boa semana, um bom final de semana e até o próximo vídeo.